E talvez esta pergunta se devesse anteceder de outra, que é se os devemos parar de todo. Os bifosfonatos são terapêutica de primeira linha da osteoporose, principalmente os fármacos por via oral. Temos também a alternativa da via intravenosa no caso de doentes que tenham contraindicações à via oral ou intolerância gastrointestinal ou que não consigam cumprir os requisitos da toma oral de bifosfonatos. A relação benefício-risco dos bifosfonatos no tratamento dos doentes com osteoporose é geralmente favorável, isto dada a sua eficácia comprovada na redução do risco de fratura e ao facto de serem relativamente seguros. Os efeitos adversos que têm a nível gastrointestinal podem ser minimizados se respeitarem as contraindicações e as condições necessárias à toma oral. Em relação à hipocalcemia, sabemos que pode ocorrer mais frequentemente com os fármacos intravenosos. A dor musculoesquelética pode ser um problema, não muito frequente, mas em alguns doentes é um problema e se for suficientemente intensa poderá levar a que pensemos em fármacos alternativos. A insuficiência renal, a lesão renal, também poderá ser minimizada, respeitando as recomendações de não administrar o fármaco a indivíduos com clearance de creatinina abaixo de 35-30 ml por minuto. Há realmente efeitos adversos relacionados com os bifosfonatos que nos preocupam, principalmente nas terapêuticas a longo prazo. E há dois efeitos que são grandes responsáveis por preocupações a este nível, que é a osteonecrose da mandíbula e as fraturas atípicas do fémur. Há também estudos que sugerem uma eventual relação da terapêutica com bifosfonatos com a ocorrência de fibrilhação auricular, embora isto não esteja claramente demonstrado, nem é consistente em todos os estudos realizados. E o mesmo ocorre com o cancro do esófago. Também é sugerido em alguns estudos, mas não há neste momento dados que confirmem essa relação. E de facto há preocupações que todos temos na terapêutica com os bifosfonatos, nomeadamente da sua segurança no tratamento por longos períodos. Há preocupação sobre a ocorrência de uma sobressupressão do turnover ósseo, com alterações consequentes da microarquitetura óssea que possam concorrer para a ocorrência de fraturas atípicas. Por outro lado, também queremos ter a certeza que há evidência de manutenção de eficácia em longos períodos. Portanto, nós sabemos que nos períodos dos ensaios clínicos que essa eficácia foi comprovada, mas a verdade é que na prática clínica nós depois geralmente temos os doentes mais tempo para ser tratados ou não e temos que tomar a decisão. E por outro lado também temos que ter uma ideia de quais são as consequências de interromper uma terapêutica após um tempo prolongado. Oferecer uma interrupção terapêutica aos doentes tratados a longo período com bifosfonatos parece racional pelo facto de facto, poderem ocorrer efeitos potencialmente graves, mas que são raros, relacionados com a terapêutica a longo prazo, principalmente as fraturas atípicas do fémur. A osteonecrose da mandíbula é também uma preocupação. Pode não estar relacionada com o tempo de tratamento, foi essencialmente observada em doentes a fazer bifosfonatos em doses maiores, por motivos não por osteoporose, portanto em oncologia, mas sabe-se que pode ocorrer. Ao facto de terem uma farmacocinética favorável, pelo facto de permanecerem durante longos períodos, durante anos no osso, e de haver, no fundo, um reservatório de fármaco que vai recirculando e que se vai religando ao osso, mantendo eficácia após a suspensão da administração, e ao facto de a interrupção
se acompanhar com uma redução do risco da ocorrência de efeitos adversos, nomeadamente destes dois mais preocupantes. O problema agora surge quando se começou a falar nisto, quase que houve um período em que parecia obrigatório suspender os bifosfonatos ao fim de 5 anos de tratamento, para o caso dos fármacos orais. E, de facto, será que devemos fazê-lo automaticamente? Portanto, tratar os doentes durante 5 anos, ou eventualmente durante 3 anos, se for com bifosfonato intravenoso, e depois oferecer uma pausa terapêutica? Ou esta decisão deve ser individualizada? O que diz o RCM dos bifosfonatos, que foi sujeito a uma alteração em 2011, na secção de Posologia e meio de administração, é que a duração ótima de tratamento com bifosfonato na osteoporose não foi estabelecida. E a necessidade de tratamento continuado deve ser reavaliada periodicamente, baseado na relação benefício-risco de cada doente individual, particularmente após 5 ou mais anos de uso. E, de facto, parece, não é linear que se deva fazer uma pausa terapêutica em todos os doentes. Nos doentes com risco baixo a moderado de fratura, como exemplificado na vinheta, uma doente de 65 anos, pós-menopáusica, sem história pessoal de fraturas, com um score T inicial de menos 2,3, com fator de risco, com história de fratura de colo de fémur na mãe, e a quem foi decidido iniciar a terapêutica com bifosfonato oral há 5 anos, e que tem mantido densitometria óssea, portanto, valores de densidade mineral óssea estáveis. Os poucos estudos que há com extensão de tratamento com bifosfonato para além dos 5 anos, ou dos 3, 5 anos, em que houve, portanto, re-randomização dos doentes após este tempo de tratamento para tratamento com placebo ou com manutenção do fármaco durante mais um período de 5 anos, nos doentes de baixo risco, de facto não mostraram diferença no risco de fratura. Portanto, no FLEX, na extensão do Horizon, com lendronato com ácido zoledrónico, observou-se no braço placebo uma redução gradual dos valores de densidade mineral óssea, embora não tenham descido para valores inferiores aos pré-tratamento, e um aumento gradual dos biomarcadores de turnover ósseo, que também não chegaram aos níveis pré-tratamento. A incidência de fratura nos doentes de baixo risco foi semelhante nos dois braços, embora nos doentes com scores T mais baixos tenha havido um ligeiro aumento de fraturas vertebrais. E, portanto, de facto, parece haver evidência de que há um benefício residual após a interrupção do tratamento, pelo que nos doentes de baixo risco poderá ser razoável considerar uma interrupção terapêutica. No entanto, destes estudos foram escolhidos os doentes de alto risco, nomeadamente no FLEX, os doentes com T abaixo de menos 3,5, e nestes doentes, como aqui o exemplificado, doentes com fraturas prévias, com scores T baixos, a probabilidade de virem a ter um evento adverso grave, uma fratura atípica do fémur ou osteonecrose da mandíbula, parece muito menor, ou parece ser muito menor do que a probabilidade de virem a ter uma fratura com todas as suas consequências em termos de morbilidade, de funcionalidade e até de mortalidade. E, portanto, nos doentes de alto risco de fratura, a relação benefício-risco do tratamento com bifosfonatos parece manter-se positiva à continuação com o tratamento. E, portanto, nestes doentes é de considerar manter o tratamento até 10 anos. Não temos evidência, em termos de ensaios de tratamentos com maiores prazos. Portanto, há evidência até 10 anos com alendronato, 7 anos com risedronato, 6 anos com ácido zoledrónico.
E nestes doentes, de facto, a relação risco-benefício mantém-se favorável à manutenção do tratamento. Se de facto decidimos fazer uma interrupção terapêutica, o problema seguinte é durante quanto tempo? É que uma interrupção, por definição, não é uma suspensão definitiva. Implica que tem uma duração e que a certa altura o benefício residual ou a eficácia residual do medicamento acaba por ir desaparecendo ao longo do tempo, mais depressa com alguns agentes do que com outros. E de facto, poderemos ter que reponderar, reintroduzir esta ou outra terapêutica. A má notícia aqui é que não há dados que suportem nenhuma recomendação. Há autores, sociedades que têm sugestões a este respeito, nomeadamente aos doentes em que se decida oferecer uma interrupção terapêutica, monitorizar a densidade mineral óssea e reiniciar o bifosfonato quando ocorrer uma perda mantida de massa óssea em 2 DEXAs realizadas com 2 anos de intervalo no mesmo aparelho ou da mesma marca e modelo. Ou então reiniciar após um período previamente estabelecido, 3 a 5 anos após a interrupção. Há quem sugira monitorizar os biomarcadores de turnover ósseo e reiniciar a terapêutica quando aumentarem para níveis superiores aos do pré-tratamento. Esta abordagem tem um problema porque implicava que nós tivéssemos os valores pré-tratamento e não faz parte da nossa prática diária clínica atual pedir estes biomarcadores na fase de pré-tratamento, nem pós. Pronto. Tudo isto sempre monitorizando a clínica. Portanto, se surgirem novos fatores de risco, ou nomeadamente se ocorrer uma fratura durante o período de pausa, de ver se há reiniciar tratamento. Para além do facto de não haver recomendações, há áreas ainda mais cinzentas nesta questão. Nomeadamente, há quem sugira que para cada bifosfonato a monitorização deva ser diferente, nomeadamente nos timings de reavaliação. Portanto, sugeriu-se aí há pouco, na periodicidade, reavaliar após 2 anos nos doentes tratados. No entanto, para bifosfonatos com menor afinidade pelo osso, há quem sugira que isso deva ser feito mais cedo, porque a eficácia residual vai persistir menos tempo. Por exemplo, 1 ano para o risodronato, 2 anos para o alendronato, 3 anos para o ácido zoledrónico. E depois uma outra questão, que eu penso que provavelmente toda a gente terá doentes assim, doentes que já fazem há 10 anos ou mais, e agora? Aqui não temos de todo evidência do que fazer. Poder-se-á interromper durante 1 ou 2 anos, monitorizar a densidade mineral óssea e reiniciar quando ocorrer perda significativa ou se ocorrer uma fratura. Eventualmente, será de considerar usar um agente alternativo durante este período de interrupção, por exemplo, a teriparatida ou raloxifeno. Eu deixo aqui esta frase porque achei que resumia basicamente o que se sabe nesta altura sobre este assunto, é que temos que navegar um pouco à vista. E para tratar estes doentes, isto aplica-se também a várias outras áreas da medicina, para além da ciência, teremos que usar a arte da medicina e, eventualmente, envolver os doentes na decisão, pelo menos os doentes mais informados, uma vez que os doentes também ouvem falar dos efeitos adversos, ouvem falar de que os medicamentos, se calhar, devem ser parados ao fim de um certo tempo e questionam-nos sobre isso, se os medicamentos lhe andam a fazer mal e porque é que andam a fazer há mais tempo do que aquilo que é recomendado ou que eles ouvem nos meios de comunicação social ou noutras fontes ou na internet, que eventualmente seria recomendado. E poderá ser necessário, quando é realizável, envolver os doentes na decisão.
Em relação à suplementação de cálcio e vitamina D na osteoporose, os doentes medicados com bifosfonatos devem fazer suplementação de cálcio e vitamina D, que são necessários para a otimização da sua eficácia nesta indicação. O que é recomendado, em média, as recomendações variam um pouco consoante a fonte, mas em média que o aporte de cálcio diário, incluindo dieta e suplementos, deva ser cerca de 1.200 mg por dia. E de vitamina D, à volta de 800 unidades internacionais por dia. O ideal é que pelo menos metade seja proveniente da dieta. Claro que para isto nós precisamos ter uma maneira de estimar mais ou menos qual é o aporte da dieta dos doentes. E isto não é fácil. É preciso praticamente uma consulta dietética formal, mas nós temos maneiras de fazer algumas estimativas. Há tabelas, há algumas calculadoras. As calculadoras que eu encontrei têm um problema que a maior parte não estão em português e as que estão em português geralmente são do Brasil e a dieta não é um pouco diferente da dieta portuguesa e não é fácil estar a fazer o cálculo. Eu encontrei uma estimativa fácil, que será multiplicar por 300 miligramas porções de produtos lácteos ingeridos por dia, sendo que uma porção seria mais ou menos 250 mililitros de leite ou iogurte ou 40 gramas de queijo. E, por exemplo, um indivíduo que beba meio litro de leite ou o correspondente já teria da dieta, pelo menos metade, 600 miligramas do aporte diário de cálcio. A vitamina D, as fontes da dieta são relativamente pouco importantes em relação à que é formada na pele, mas existe nos óleos de peixe, nos peixes gordos, há produtos enriquecidos em vitamina D, alguns leites, nem todos. Aí será importante ler a informação nutricional. Já agora, na informação nutricional, às vezes as doses vêm em microgramas. Neste caso, 10 microgramas de vitamina D corresponde a 400 unidades internacionais. Os suplementos de cálcio devem ser considerados, então, se o aporte dietético não for suficiente, pelo que temos que estimar a dose necessária, então, para suplementar a dieta. Terem atenção que as recomendações se referem a cálcio elementar e, portanto, quando escolhemos uma formulação comercial de cálcio, devemos ver qual é a quantidade de cálcio que corresponde a cada unidade, depende da forma farmacêutica que selecionarmos. Por exemplo, o carbonato de cálcio tem 40% de cálcio elementar. Em regra, não devemos exceder 2 gramas por dia, incluindo dietas e suplementos. Isto, dado os riscos de hipercalciúria, nefrolitíase e, eventualmente, embora isto também ainda seja objeto de alguma controvérsia, de eventual aumento de incidência de doença cardiovascular. Em relação à suplementação com vitamina D, idealmente também deve ser oferecida por via oral, em forma líquida ou sólida. O recomendado é que seja na forma de vitamina D3, colecalciferol, as tais 800 unidades internacionais por dia, ou então numa dose semanal ou mensal equivalente. A dose máxima de vitamina D não está bem definida, varia muito consoante as fontes. Eu pus aqui a que é recomendada pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia, que é de 4.000 unidades internacionais por dia. Embora em certas situações especiais possa ser recomendados valores superiores, no caso em que haja, por exemplo, deficiência de vitamina D. O excesso de vitamina D, principalmente se combinada com suplementos de cálcio, que frequentemente vêm em associações fixas, comporta riscos de hipercalcémia, hipercalciúria e litíase urinária. Eu queria só terminar deixando aqui duas situações especiais. Estamos a falar de suplementação de cálcio e vitamina D em doentes com osteoporose, mas alguns destes doentes terão simultaneamente déficit de vitamina D.
E nesse caso os bifosfonatos poderão ser menos eficazes. Haverá alguns, não é necessário ou não está recomendado determinar o nível sérico de vitamina D, portanto 25-hidroxivitamina D, nos doentes a quem se pretenda co-prescrever vitamina D com bifosfonato. No entanto, poderá ser necessário em alguns doentes, particularmente doentes de alto risco, em que nós tenhamos a suspeita que há deficiência de vitamina D, porque tenhamos a suspeita que há malabsorção, ou um doente que, sob terapêutica, ocorre diminuição mantida da densidade mineral óssea, aí devemos excluir a deficiência de vitamina D como causa o ideal é que o valor seja pelo menos superior a 20 nanogramas por mililitro, que corresponde a 50 nanomoles por litro, depende depois das unidades em que vier o resultado. E outra questão é que, se decidirmos fazer bifosfonato por via intravenosa, portanto, aí o risco de hipocalcemia, se houver deficiência de vitamina D associada, é considerável e devemos sempre fazer a correção da vitamina D antes da administração. E, mesmo não havendo déficit, devemos fazer suplementação nas doses habituais antes e alguns dias depois da administração. Finalmente, outra situação. Vimos há pouco que uma das análises que por vezes é pedida no manuseamento do doente com osteoporose é a paratormona e podem-nos aparecer situações em que temos doentes com uma PTH elevada, com calcémia normal e, eventualmente, com níveis de vitamina D baixos. E aqui, no fundo, poderemos estar perante três situações. Uma em que, fazendo a suplementação de vitamina D, a PTH normaliza e a calcémia mantém-se normal. Isto é um hiperparatiroidismo secundário à deficiência de vitamina D. Tudo bem. Pode, no entanto, acontecer que, quando nós iniciamos a suplementação de vitamina D, ocorra hipercalcémia e a PTH não normalize. E, neste caso, o que acontece é que, por vezes, a suplementação de vitamina D desmascara um hiperparatiroidismo primário. E aqui há uma questão polémica, que é se estes doentes devem fazer suplementação com vitamina D, sendo um hiperparatiroidismo assintomático, muito ligeiro. E, de facto, o consenso parece ser que sim, que devem fazer, se houver deficiência de vitamina D, portanto, com níveis de 25-hidroxivitamina D abaixo de 20 nanogramas por mililitro. As doses, por uma questão de segurança, devem ser um pouco mais baixas, cerca de metade das utilizadas para o doente normal, entre aspas, com osteoporose, andar à volta dos 400, 600, e com uma monitorização apertada da calcémia e da calciúria. Finalmente, há uma terceira situação possível, que é do hiperparatiroidismo normocalcémico, e neste caso, habitualmente, com a suplementação com vitamina D não acontece nada. Portanto, mantém-se a calcémia normal e a PTH também elevada. Obrigada pela atenção.